Olá, bom dia. Antes de passarmos ao texto, eu queria fazer-vos uma pergunta, aqui uma espécie de sondagem, se é que se pode falar assim. E eu queria começar com os nossos mais pequenos. Olhem para mim. Estão todos a olhar para mim? Gabriel, olha para mim. Quando vocês querem muito uma coisa, ok? Samuel, tu não és dos mais pequenos. Quando vocês querem muito uma coisa e vocês pedem aos vossos pais essa coisa, quando é que vocês esperam que eles vos deem isso? Podem responder. Não percebi, Cuca. Logo o quê? De imediato? Logo na hora, né? Há mais alguém que ponha o braço no ar, que me concorda com o Cuca. Das crianças só. Calma, Luís, já lá vamos. Tiago, quando tu queres mesmo alguma coisa e tu pedes à mãe, quando é que tu queres que ela te dê? Logo de imediato ou mais logo? Ou mais amanhã? Amanhã, ok. Temos paciência aqui, ok. Crianças, obrigado. Agora vamos um bocadinho para a frente. Os mais velhos. Agora pode ser toda a gente, que é para não envergonharmos as pessoas mesmo mais velhas. Na vossa vida também é assim. Ainda é assim, como as crianças. Quando vocês querem alguma coisa, quando vocês pedem alguma coisa, vocês querem que seja logo, de imediato. Já devia ter sido ontem. É isso mesmo. É comum, não é? Ou seja, não é... As nossas crianças não são assim tão chatas e tão fora da razão quando nos pedem alguma coisa, tirando o paciente Tiago, não é? Mas com certeza algumas coisas ele terá que querer no imediato. Isto é algo que é característico da nossa sociedade, não é? Quando tu vais a uma repartição de finanças, Deus nos livre de lá irmos muitas vezes, tu esperas ser atendido o mais rapidamente possível. Crianças, isto é coisa de adultos. Pronto. A ideia é um pouco essa. E o nosso texto, eu queria que vocês olhassem para o nosso texto com esta perspectiva, não do que alguém pede e que acontece logo, mas que as coisas acontecem com um certo imediatismo. Há um movimento, há uma coisa muito rápida. Hoje em dia nós vivemos dias em que as coisas acontecem muito rápido e nós queremos as coisas muito rápido também. Nos tempos do Senhor Jesus não era assim tão diferente, como nós vamos ver. Vamos ao texto. Marcos, livro de Marcos, capítulo 1. E eu, apesar do nosso texto ser só a partir do versículo 29, eu queria ler o texto anterior, a partir do versículo 21, só para dar aqui um lançamento, está bem? Então, Marcos 1, 21. Então, diz assim o texto. Saúde. Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, convulsivando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se tinha posto o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoninhados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demónios, porém não deixava falar os demónios porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue,
porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demónios. Até aqui o texto da palavra do Senhor, que Ele nos abençoe através da meditação da mesma. Há uma palavrinha aqui nestes dois textos, ou nesta parte que nós lemos, que nos dá esta ideia do imediatismo. Conseguiram perceber qual é? Logo. Logo. Repararam que no final o versículo 28 diz, e logo, ou seja, a seguir ao que aconteceu na sinagoga, logo, ou seja, de imediato, correu a sua fama. E saindo da sinagoga, logo foram para a casa de Simão. E quando chegaram à casa de Simão, logo lhe falaram acerca da sogra que estava doente. Não aparece aqui, mas está subentendido que assim que Jesus soube que ela estava doente, logo se chegou a ela e a levantou. Marcos dá-nos esta ideia e é algo que nós vamos conseguir perceber ao longo de todo o livro, enquanto o formos estudando. É que o interesse deste Evangelho é mostrar o andamento e o servo em ação. O servo ao serviço. E é interessante nós vermos que Jesus, neste dia, não parou. Naquela de manhã, ele esteve na sinagoga, logo de manhã, logo pela manhã, e ele estava ensinando com autoridade, como nós vimos na semana passada, e repreendendo os espíritos imundos. E agora, no nosso texto, a partir do versículo 29, ele vai para a casa de Simão, logo a seguir à sinagoga, vão almoçar, é mais ou menos a hora do almoço, e imediatamente lhe falam que a sogra está doente. Ainda agora ele estava num cenário público e a realizar maravilhas e a exercer da sua autoridade, e ele vai para um cenário particular, para dentro de uma casa com uma família, e ele continua a exercer a sua autoridade, e neste caso, como nós vamos ver, sobre a doença, sobre as enfermidades. Logo a seguir, logo de imediato. E é interessante que, como nós já lemos o texto, nós já sabemos, mais ao final deste dia, quando terminou o sábado, o que é que acontece? Porque a sua fama de imediato tinha percorrido toda a região, logo lhe trouxeram imensas pessoas. Estamos a falar de um homem que está a trabalhar desde a manhã até ao final do dia, e ao final do dia, quando já é a altura de nós descansarmos, o que é que acontece? Trazem-lhe uma multidão para ser curada. E aquilo que o texto nos diz é que ele os curou e alguns libertou. Isto parece até contra a natura, não é? Isto é sempre a andar, é a ideia que nos dá, é sempre a abrir. Foi o título que eu dei para este sermão de hoje, é sempre a abrir. E todo o Evangelho nós vamos ver que é mesmo assim. Quando tu começas a fazer um trabalho, tu começas esse trabalho, acabas esse trabalho e no final tu queres descansar. É o normal, não é? É a nossa rotina do dia a dia. Mas vemos que Jesus está constantemente a trabalhar. O que acontece é que nós vemos o Filho de Deus ao serviço. Está de, como se diz no Brasil, acho que em Portugal também se usa, mas está de plantão, não é? Está ao serviço. Está de turno, não é? Nesse tempo. Ele não pode parar. Marcos mostra-nos Jesus em movimento, a trabalhar, a cumprir a sua missão e sem limites. Sem limites. Não há nada que possa impedir o seu propósito, a sua vontade. O que fica para trás, se vocês repararem, nunca, depois da ação de Jesus, nunca é incompleto ou imperfeito. Ele sai da sinagoga, ele prega a palavra com autoridade, de forma eficaz, e cura um homem. Liberta um homem. Não ficou lá nenhum resto de trabalho para fazer. E ele passa para o momento seguinte. Mas é interessante nós vermos esta noção de ser completo e de perfeito logo com o exemplo da sogra de Pedro. Vejam o que diz o texto. O que é que acontece? Eles chegam a casa e há um problema. Qual é o problema da sogra de Pedro? Crianças, ajudem-me aqui. Qual é o problema da sogra de Pedro? Está doente com o quê? Febre. Com febre. O que é que vos acontece quando vocês têm febre? O que é que acontece quando vocês têm febre? Ficam cheios de energia para ir brincar? Não, pois não. Então esta mulher, diz o texto, ela está deitada. E uma febre, na altura do Senhor Jesus,
não se curava com um comprimido ou com uma colherzinha de xarope. Não havia. Então, muitas das vezes, e alguns estudiosos dizem que este tipo de febres, nós não vamos entrar muito por aí, mas só para ficar o pormenor, isto eram quase consideradas às vezes doenças incuráveis, porque não havia a ciência evoluída como temos nos nossos dias. Então, há aqui um problema, e o problema é a sogra de Pedro ter febre. Mas estes homens tinham vindo de onde com Jesus? Da sinagoga. O que é que eles tinham visto Jesus a fazer na sinagoga? O que é que dizia o texto antes? Que autoridade é esta? Este homem que até com espíritos fala. Então, há um problema, mas ao mesmo tempo está à frente deles a solução. Como não? Não é? Depois do que eles viram na sinagoga, ali naquela casa, naquele sítio, eles queriam de crer que a solução estava à frente deles. Então, o texto diz-nos, no final do versículo 30, logo de imediato lhe falaram acerca da sogra. Provavelmente foi Pedro, né? A gente sabe que ele é assim impetuoso, o texto não nos diz isto. É uma ideia que nós podemos ter. Pedro chega ao pé de Jesus, eu vi o que tu fizeste ali, por favor, cura a minha sogra, eu amo muito a minha sogra. Vamos esperar que Pedro tenha dito isso. Eu amo a minha sogra. A ideia ali é, eles sabiam quem era a solução. E de imediato falaram a Jesus. E o que é que Jesus... agora estou cansado, eu acabei de expulsar um espírito, um demónio, por isso agora vocês vão me servir uma boa refeição e depois eu trato da sogra. Eu tenho poder agora e tenho poder daqui a um bocadinho, certo? Mas não é isso que Jesus faz, pois não? O que é que Jesus faz? Logo de imediato, chega-se a ela, pega-lhe pela mão e a levantou. É provável, por exemplo, eu não sei como é que é com vocês, e aqui há aquele mito, que se calhar não é tão mito, que um homem, quando está de febre, o mundo vai acabar. Não é? Aquilo que acontece aqui é que Jesus chega-se a ela, toma-a pela mão e a levantou de imediato. Se calhar só alguns de nós ficávamos, eu só mais um bocadinho. Eu já estou curado, eu sei, mas eu fico aqui só mais um bocadinho. Não é? Não, mas não é isso que acontece. O que é que o texto nos diz? Ao levantá-la, a febre a deixou. Era tão bom que isto nos pudesse acontecer nos dias de hoje, não era? Ao levantá-la, Jesus ao pegá-la pela mão e ao levantá-la, a febre a deixou. Isto é, ela ficou totalmente curada da doença e de forma permanente, porque ela já tinha recuperado as forças. Como é que nós sabemos que ela recuperou as forças? Versículo 31, o que é que diz? O finalzinho. Servia-os. A febre a deixou e servia-os. Ou seja, de imediato aquela mulher se põe de pé e vai servir-lhes o almoço. Se nos versículos 21 a 28 nós percebemos que Jesus tem autoridade sobre o ensino, autoridade sobre os demónios, aqui nós vemos a sua autoridade sobre a cura, sobre as doenças, ou na forma de cura, autoridade e poder sobre as doenças, sobre as enfermidades. No dia de descanso, reparem, estamos num sábado, o dia de descanso para os judeus. O Filho de Deus está ativo, servindo e socorrendo os aflitos. Não há nada, como vimos anteriormente, não há nada que o impeça de realizar a sua missão, de concretizar o seu propósito. E quando os necessitados o buscam com os seus problemas, ele não encolhe a sua mão. Estou muito cansado, hoje não me apetece. Não, Jesus não faz isso. Com autoridade e poder, ele faz aquilo que aos homens é impossível. Imaginem, a ciência que não havia no passado, Jesus pega na mão de uma mulher e a levanta de imediato. Algo totalmente impossível até nos nossos dias. Se calhar a Sara gostava de fazer isto a alguns dos doentes que chegam ao pé dela, não é? Epá, estás curado, não me chateies mais. Sara, dava jeito, não dava? A verdade é esta. Deus, se há alguém que tem poder para fazer isto, quem é? É Deus. E Jesus foi exatamente o que ele fez naquele momento. Para Deus não há impossíveis e não há qualquer doença ou qualquer coisa que resista ao seu poder. Não há nada que possa deter ou impedir a sua vontade determinada. As nossas vidas estão cheias de problemas. É uma constatação. Alguém pode aqui dizer que não tem nenhum problema, que não tem nenhuma dificuldade,
que não tem nenhuma preocupação, não tem nenhuma aflição. Nós podemos dar os nomes que quisermos a estas coisas, mas são elas que nos tiram a força, a paz, o ânimo, a alegria e que nos desencorajam. Muitas vezes no nosso dia-a-dia. Se calhar hoje tu estás aqui e estás desencorajado por causa de algum desses problemas. No início do culto nós vimos que há pessoas que estão impedidas de estar aqui por motivo de doença. Provavelmente estão no seu leito tristes, desanimados. Mas quantas vezes... Isto é um desafio que é comum a todos nós. Às nossas crianças, desde a criança mais pequenina, a Raquel, até ao mais velho. A questão é, se este é um desafio comum para cada um de nós, quantas vezes procuramos Jesus em primeiro lugar nestas situações? Foi aquilo que aqueles homens fizeram. Havia um problema e a pessoa a quem eles podiam ter chegado, olha, Jesus, nós estávamos para preparar um grande banquete para ti, mas a minha sogra está doente. Não vai dar. Eles não fizeram isso. Eles tinham um problema e eles procuraram, porque eles reconheciam, eles tinham visto e ouvido aquilo que Jesus tinha feito na sinagoga. Anos mais tarde, Pedro e João vêm a escrever, vêm a testemunhar aquilo que nós vimos e ouvimos e as nossas mãos tocaram. Isso nós anunciamos. Eles fizeram aquilo ali, naquela hora. Será que nós temos, como aquelas pessoas, bem presentes o poder que Deus tem para agir nas nossas vidas? Será que nós temos noção que a sua mão não está recolhida para aqueles que o buscam verdadeiramente? Que Ele está ali mesmo, ao nosso lado. E que a sua solução é sempre perfeita e completa. Reparem a cura desta mulher. Deitada, acamada, de um momento para o outro, levantada e a servir. Aqueles homens e mulheres, quer na sinagoga, quer na casa de Simão Pedro, eles perceberam isto. E não só eles perceberam, como diz o versículo 28, que a sua fama se espalhava de tal maneira pela província que após terminar o sábado, o que é que diz no versículo 32? Coloquem os vossos olhos nas vossas Bíblias. Ou seja, quando termina o sábado, tendo chegado a tarde, quando já se tinha posto o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoninhados. Imaginem o que é. Eles com certeza tinham os curandeiros, não é? Na altura, já se usavam as mesinhas para curar doenças. Uma unha encravada, com certeza eles teriam lá a maneira de fazer sem ser cortar o dedo. Agora, a questão ali é, eles têm um homem à sua frente que cura assim. Ele tem poder e autoridade para curar pessoas, doenças, e expulsar demónios. Então, a fama de um homem destes a percorrer a província, nada era mais expectável do que baterem à porta de Pedro, onde ele estava, e tentarem todos ser curados. E é interessante que o texto diz-nos que o verbo que é utilizado dá a ideia das pessoas não virem, mas serem carregadas até lá, mas de forma contínua. Ou seja, nós não estamos a falar de... não conseguimos perceber de números aqui, como é lógico. Também não é a intenção de Marcos. Agora, diz que toda a cidade, diz o versículo 33, se ajuntou à porta. Alguns para serem curados, outros traziam uns para serem curados e outros queriam ver o que é que estava a acontecer ali. Se era verdade aquilo que diziam ou não. Mas esta multiplicação de dois atos isolados, ou seja, o endemoninhado na sinagoga e a sogra de Pedro, transformam-se ou expandem-se para uma grande multidão, mostra como o plano de Deus, aqui no livro, vai avançando de um momento para o outro, aquilo que era pouco se transforma em muito. O plano vai avançando, o trabalho é muito. E muitos veem, muitos ouvem, muitos sentem que são curados, são libertos e testemunham a outras pessoas. Deixem-me só fazer aqui uma ressalva. Quando Jesus está a curar estes homens, aqui não é, Marcos não quer dar essa ideia, não é importante dar essa ideia. Mas Lucas dá-nos a ideia de que ele os curava um a um. Ou, pode não ser um a um, mas assim, uma forma mais individual. Não era chegar lá e pegar numa aguinha ou com a mão, está tudo curado, malta, podem ir para casa. Não era essa a ideia. Então imaginem uma multidão à porta de Simão, quantas horas o Senhor não terá demorado. E isto é importante para compreendermos o nosso texto.
É interessante vermos também como intencionalmente Deus faz chegar até nós, através deste texto, que a cura não é apenas da doença física, porque senão ele dizia, trouxeram-lhe leprosos e cegos e coxos e paralíticos, mas o texto diz-nos que traziam-lhe também, diz o versículo 34, que ele expulsou muitos demónios. Ou seja, há cura não só do físico, mas também do espiritual. Aqueles que eram endemoninhados, eles estavam debaixo do poder dos servos de Satanás. Jesus liberta estas pessoas e reprime os demónios, como diz o versículo 34 no final. Ele não os deixava sequer pronunciarem-se. Isto é uma imagem daquilo que Deus faz através de Jesus àqueles que são seus, quando os liberta das amarras do pecado. É verdade que Jesus tem poder para curar a tua doença física. É verdade. Ele tem poder até para te tornar a pessoa mais saudável que alguma vez existiu. Se há alguém que tem esse poder, é Ele. Mas há uma doença pior do que qualquer uma dessas enfermidades, da qual todos nós precisamos ser curados. Em boa verdade, esta é a doença que causa no nosso corpo, desde o dia que nascemos, nós termos muitas mais doenças. É a pior doença de todas. E não há bioquímica, nem biologia, nem medicina, nem qualquer outra ciência humana capaz de curar, de arranjar, de resolver esta doença, de arranjar a cura para esta doença. Isto é impossível ao homem. E essa enfermidade das enfermidades é o pecado. O pecado faz de nós impuros e condena-nos ao inferno e à separação eterna de Deus. Mas, mais uma vez, nós vemos que, porque para Deus não há impossíveis, é dele que parte a solução, a cura para o pecado. De forma gratuita, mas tendo custado o maior valor possível a vida de Jesus, o seu Filho amado, o servo que nós vemos aqui ao serviço, em quem ele se compraz, em quem ele se alegra muito, cujo sangue foi derramado por amor daquele que crê. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus ascendeu à glória para que de uma só vez, de forma perfeita e completa, os filhos acedessem ao Pai. E acedessem ao Pai porquê? Porque são curados do pecado. Da maior doença de todas, do pecado. Tu crês nisto? Isto é uma realidade na tua vida. Tu já encontraste este Jesus? Aquelas pessoas, quando souberam que os seus espíritos podiam ser libertos e as suas doenças podiam ser curadas, o que é que elas fizeram? Arranjaram maneira de ir ter com Jesus, de procurar esse Jesus. Eu quero saber quem é esse Jesus. Tu já encontraste este Jesus? Tens a certeza e a esperança de ter sido curado por este Jesus? É que Ele hoje mesmo te chama para tu ires a Ele, para o conheceres. Olhando o nosso texto, nós apercebemos-nos do movimento crescente que existe à volta de Jesus. Nós percebemos que pela manhã na sinagoga, com a libertação de um homem, que já vimos na semana passada, a fama de Jesus aumenta, certo? À hora do almoço, ainda que em privado, Jesus cura a sogra de Pedro, isto é sabido, e a fama dele continua a aumentar. Chega-se a noite e muitos lhe são trazidos, e ele o que é que faz? Cura-os. Mas de repente, Marcos trava. De repente, tanto movimento, e ele puxa o travão de mão e trava. Depois de tanta obra feita, que com certeza Jesus era homem, ou seja, com certeza houve grande desgaste, nós vemos que o Senhor não para, mas Ele abranda. Há uns tempos atrás, já não me lembro em que propósito é que foi, mas eu conversava com a Mónica que no trator do meu avô, quando eu conduzia o trator, tinha uma alavanca quando nós colocávamos alfaias na terra, que tem uma lebre e tem uma tartaruga. Ou seja, a lebre é para o trator andar mais rápido e a tartaruga, obviamente, para andar mais
Devagar, é só para ter certeza que vocês estavam a perceber a ideia. Então imaginem que nós vamos em velocidade leve e de repente puxamos a alavanca de um momento para o outro e... Percebem a ideia? O que é que eu me estou a referir? O que é que diz o versículo 35? Coloquem os vossos olhos no versículo 35. Levantando-se de manhã, ou seja, Jesus, levantando-se de manhã, foi curar muitas pessoas logo de muito cedo. Continuou a obra da fila que estava lá à espera. É isso que diz o texto? Não. Levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, ele sai, vai para um lugar deserto e ali orava. Imaginem a situação. Imaginem, coloquem-se no lugar de um homem que trabalhou até altas horas, mas de manhã cedo, ainda sendo escuro, se levanta, retira-se sozinho para um sítio e ora. É ou não é puxar um travão de mão? É ou não é abrandar? Reparem, Jesus não parou, porque ele levantou-se. Ele foi. Ele não parou. Jesus tira um tempo sozinho, isolado, sossegado, para orar. O seu cansaço físico não o impediu de estar naquele momento com o Pai. Depois de um dia intenso de trabalho, ele levanta-se de madrugada para estar perto do Pai. Aquele momento não era para ser partilhado com mais ninguém. Por isso é que ele se levanta de manhã cedo, antes que alguém da casa tivesse acordado, e ele vai para lá. Não era para mostrar desempenho, ou mostrar aos homens que ele continuava a fazer, ou que ele até reservava tempo para orar. Reparem, estamos no início do ministério de Jesus e ele, logo aqui, depois de um dia super agitado, sempre a abrir, ele para e tem um momento com o Pai. Este é o momento, antes de avançar, antes de expandir o seu ministério de Cafarnaum para a Galileia, que Jesus tira, antes até de enfrentar mais um dia agitado, que era bem provável que, no nosso entendimento, aquelas pessoas que não conseguiram ser curadas no dia anterior, iriam estar lá à porta no dia seguinte. Então, era expectável. Mas antes de enfrentar mais um dia agitado, antes de estar rodeado de multidões, Jesus escolhe abrandar e querer estar perto, íntimo do Pai. Não importava o que havia para fazer, ou quem quer que o procurasse, a prioridade de Jesus, a coisa mais importante e fazer em primeiro lugar, naquele momento, era estar com o Pai. E nós sabemos, pelo nosso conhecimento da Bíblia, que queremos ser a palavra de Deus e ser verdade, que Jesus tem vários momentos destes. Nas madrugadas, inclusive. Nós não sabemos quais eram estas conversas entre Jesus e o Pai. Era interessante sabermos. Ou sou eu o curioso? Era interessante saber, mas é verdade que Jesus várias vezes, aqueles que o acompanhavam testemunhavam que ele separava um tempo logo pela manhã para estar com o Pai. Por muita obra, muito ministério, muito trabalho que o Filho de Deus tinha pela frente, o tempo de comunhão, de oração particular e reservada com o Pai era essencial e inegociável. Pelo exemplo, Jesus nos ensina a parar, a abrandar o ritmo e a buscar a intimidade com Deus em primeiro lugar. Há um comentador, John Charles Riley, que ele diz o seguinte: um mestre tão comprometido com a oração não pode ter servos descomprometidos com ela. Um servo sem oração é um servo sem Cristo, inútil, na estrada da destruição. Quando há pouca oração, a graça, a força, a paz, a esperança são escassas. Se aquele que era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, e ele está a citar Hebreus 7:26, se este orava dessa maneira, sem cessar, quanto mais nós, cercados de fraqueza por todo o lado, deveríamos dedicar-nos à oração. Se ele sentiu necessidade de oferecer súplicas com forte clamor e lágrimas,
quanto mais isso se faz necessário para nós, que a cada dia ofendemos a Deus em muitas coisas. Reparem, Jesus tem as suas prioridades muito bem definidas. Muito bem definidas. Aqueles homens chegaram ao pé dele, todos te buscam. Onde é que te meteste? Nós podemos imaginar, não é? Está ali tanta gente à tua espera. Só que, reparem o que é que Jesus diz. A seguir ao versículo 37, no 38, qual é a resposta de Jesus? Essas pessoas vão ter que esperar. Eu agora tenho outras coisas mais importantes para fazer. Não, Jesus não diz isso. Jesus não dá justificação nenhuma. Aquilo que ele diz é, vamos às aldeias vizinhas. Ou seja, vamos embora. Sempre a abrir. Isto é para continuar. Quando Simão e os outros procuram, eles estão à procura de quê? Que Jesus continue a fazer mais milagres. Só que o ministério de Jesus não era só e não era principalmente fazer milagres. Os milagres eram a prova daquilo que ele falava. A fila devia estar a aumentar, mas Jesus não era um centro de saúde. Apesar de todos o buscarem e o quererem reter ali, sem qualquer justificação dada, ele mostra qual é o próximo momento. Vamos às aldeias vizinhas. Vamos. Para quê? Para que eu ali pregue. A primeira mudança foi metida outra vez. Porque para isso eu vim. Conseguem imaginar a cara daqueles homens ao ouvir isto? Imaginem, toda a gente procura. E Jesus diz, vamos às aldeias vizinhas. Como assim? O teu trabalho aqui está incompleto. Tu ainda não o fizeste. Poderiam aqueles homens pensar. Não sabemos. Estou a especular completamente. A palavra não nos diz nada disso. Mas Jesus diz, vamos. Vamos às aldeias seguintes. Foi para isso que eu vi. Pregar as boas novas. Se por um lado a prioridade de Jesus era ter intimidade com o Pai, por outro lado a sua missão era bem clara e ocupava o segundo lugar de importância. Pregar as boas novas de salvação. O que é que nós lemos no versículo atrás, versículo 15 deste capítulo 1? Porque é que havia esta necessidade? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta era a segunda prioridade de Jesus. Este era o seu propósito. Por todo o lado, começando em Cafarnaum, por toda a Galileia e lugares vizinhos, ele tinha que pregar o Evangelho, pois era para isso. Essa era a sua missão e foi para isso que ele veio. Mais do que milagres, as pessoas estavam sedentas de conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No centro do seu ministério, a pregação de Jesus era viva e eficaz. Ele tinha palavras para os ouvidos ouvirem e tinha milagres para os olhos verem. Não o inverso. Reparem o que é que Jesus fez na sinagoga. Primeiro ensinava com autoridade, depois curou. Primeiro ensinava com autoridade e depois curou. O foco, as prioridades de Jesus estão no sítio certo. Não há nada nem ninguém que conseguia mudar isso, porque a relação do Filho de Deus com o Pai era tão estreita que não podia ser abalada e era fundamental para o conhecimento e a realização da sua vontade. Se tu queres ter as tuas prioridades no sítio certo, se o Senhor está a falar ao teu coração a pensar, eu se calhar não estou a ter as minhas prioridades no sítio certo. Queres começar por ter as tuas prioridades no sítio certo? A palavra te dá a receita. Aumenta, fortalece a tua relação com Deus. Porque o demais, tudo o resto, Ele fará. Tudo o resto, Ele fará. Concluindo, nós não precisamos de ser dotados de artes mágicas para percebermos que durante o tempo que o Senhor nos estiver aqui neste mundo, muitas serão as situações que nos levarão ao choro, ao sofrimento e apertos no nosso coração. Mas aquilo que a palavra nos desafia é estarmos preparados para enfrentar estas situações, tal e qual como o Pedro e aqueles que estavam com ele fizeram. Armados com a certeza de que nada é impossível para Deus. E que na doença
na fraqueza, na perda de alguém, nos fracassos, nas quedas, quando somos perseguidos pelo nome de Jesus, o nosso primeiro socorro seja o Senhor. Que o nosso primeiro socorro seja o Senhor. O poder de Jesus não é limitado às doenças ou demónios, são os exemplos que o texto nos dá. Quando Jesus levanta alguém, Ele o faz de forma imediata, completa e permanente. De forma imediata, completa e permanente. Por isso, quando tu és salvo do teu pecado, pelo resgate que Ele pagou com o seu próprio sangue, quando tu crês nele como teu Salvador, tu tens a esperança e a certeza de que essa salvação é completa e perfeita. Tu tens a certeza que o seu sangue te lava e purifica e te dá o poder de seres feito um filho de Deus. Tu tens a certeza e a esperança de que Ele, ao salvar-te, o faz para te fortalecer e capacitar a viver uma vida de um modo que lhe agrade, uma vida de serviço. É Ele que te capacita para isso. Aquela mulher doente não podia fazer rigorosamente nada, mas quando Jesus a levanta, Ele a capacita para o servir. A obra, o trabalho de Jesus era grande, foi extenso. Isto é só o início. E foi sempre assim. As multidões que cercavam Jesus podiam pôr em risco o seu ministério, por causa da popularidade, por causa de o tentarem impedir. Mas a sua missão estava bem presente, pregar as boas novas de salvação. Assim como estava bem presente a sua missão futura da cruz. Por isso é que Jesus fugia das multidões. Várias vezes. Esta é a primeira vez que Ele foge de uma multidão. Ele vai fazer isto várias vezes. E Ele foge das multidões, em primeiro lugar, para Ele estar em intimidade e em oração com o Pai, porque isso era a prioridade. Um relacionamento íntimo com o Pai, que o levará ao cumprimento da sua vontade em plena e perfeita obediência, como já meditámos esta manhã. Como estão organizadas as tuas prioridades? O que é que tu buscas em primeiro lugar na tua vida? Será que é a tua satisfação física, a cura talvez de alguma doença, paz de espírito? Onde está o teu foco? Como é que tu enfrentas a cada dia? Como é que tu enfrentas cada dia que Deus te dá? O que ocupa a tua mente? Onde é que tu encontras paz e descanso? Mais do que 14 horas de trabalho sempre a abrir, o descanso no Pai e no Evangelho de Jesus é melhor do que qualquer almofada. A frase não é minha, já agora. Obrigado, Samuel. Este relato de Marcos é uma amostra do quanto Jesus trabalhou, do quanto Ele realizou. Trabalho esse que Ele terminou na cruz. Mas Jesus fez todo este trabalho para que tu agora vivas confiado neste trabalho, na sua obra. E não vivas à procura de satisfação no teu próprio trabalho. Também Jesus descansou no Pai, ao ponto de se entregar plenamente à sua vontade, à vontade do Pai, para assegurar que tu também possas descansar no Pai. Este texto nos ensina, mais do que seguir o exemplo do Filho de Deus como servo, Ele nos ensina a descansar no que Ele fez e no que Ele conseguiu através de toda a sua obra, que terminou lá na cruz, aquilo que Ele conseguiu para nós. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra.